Deixe-me fazer uma pergunta simples. E se a Bíblia que você conhece não contasse toda a verdade sobre as primeiras mulheres da criação? Gênesis 1:27 nos diz que Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. A maioria das pessoas assume que essa mulher era Eva, mas textos antigos e tradições ocultas sugerem algo muito diferente. Nesta jornada, vamos explorar 3 verdades escondidas. Primeiro, vamos descobrir quem eram as mulheres que existiram antes de Eva. Depois, vamos entender por que suas histórias foram apagadas das escrituras oficiais. E, finalmente, vamos revelar o legado secreto que essas filhas deixaram para a humanidade. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história real começa. Existem encontros que nunca foram registrados nas escrituras sagradas. Alguns aconteceram nas sombras do deserto, longe dos olhos dos escribas e dos ouvidos dos sacerdotes. Um desses encontros mudou para sempre a compreensão de um profeta sobre a criação. Ele havia jejuado por 40 dias e 40 noites, seguindo o exemplo de Moisés no Monte Sinai. Mas ao contrário de Moisés, ele não recebeu tábuas de pedra. Ele recebeu algo muito mais perturbador. Na última noite do jejum, quando sua mente estava fraca e seu corpo tremia de fome, uma figura apareceu diante dele. Não era um anjo com asas brilhantes. Não era uma visão celestial envolta em luz. Era uma mulher. Seus olhos eram antigos, mais antigos que as estrelas, e sua presença carregava o peso de milênios de silêncio. Ela não disse seu nome imediatamente. Ela não precisava. O profeta já sabia quem ela era, porque seu espírito reconheceu algo primordial nela. Lilith, a primeira mulher, a que foi apagada. Ela se aproximou dele e sussurrou palavras que nunca deveriam ser ouvidas por ouvidos mortais. Ela falou sobre mulheres que vieram antes de Eva, mulheres moldadas da mesma terra que Adão, mulheres que nunca dobraram os joelhos diante de ninguém. Ela revelou que a história oficial da criação havia sido editada, reduzida, simplificada, para que apenas uma narrativa sobrevivesse. A narrativa da submissão. O profeta tentou escrever o que ela dizia. Ele pegou seu pergaminho e sua pena, mas a tinta secou antes de tocar o papel. 3 vezes ele tentou. 3 vezes falhou. Lilith sorriu com tristeza e disse que algumas verdades não foram feitas para serem escritas. Elas foram feitas para serem sussurradas, passadas de boca a ouvido, escondidas nos espaços entre as palavras sagradas. Ela disse que havia 7 nomes que ele nunca deveria pronunciar em voz alta, porque esses nomes carregavam poder. Poder de despertar, poder de lembrar, poder de quebrar selos. Por que esse encontro foi mantido em segredo? Por que os escribas nunca registraram essa visão? A resposta é simples e aterrorizante. Porque a verdade que Lilith revelou desafiava toda a estrutura da autoridade religiosa. Se houve mulheres antes de Eva, mulheres que não foram criadas para serem companheiras submissas, então toda a justificativa para a subordinação feminina desmorona. Se essas mulheres existiram e foram apagadas, então a Bíblia não é completa. E se a Bíblia não é completa, o que mais foi removido? Textos apócrifos mencionam encontros semelhantes. O livro de Enoque fala de segredos revelados por anjos caídos. O Evangelho de Maria Madalena menciona conhecimentos que os apóstolos não conseguiam aceitar.
Mas nenhum desses textos fala diretamente sobre as filhas de Adão que não vieram de Eva. Por quê? Porque essas histórias foram consideradas perigosas demais para sobreviver. Elas foram queimadas, enterradas, esquecidas. Mas Lilith lembrou, e ela passou esse conhecimento adiante. O profeta saiu do deserto transformado. Ele nunca escreveu sobre o encontro, mas sussurrou a história para seus discípulos mais confiáveis. Eles, por sua vez, passaram adiante em segredo, criando uma tradição oral que sobreviveu por séculos nas sombras. Essa tradição fala de uma linhagem esquecida, de mulheres que carregam o sangue das primeiras filhas, mulheres que veem além do véu, que falam com autoridade, que se recusam a ser silenciadas. Inscreva-se no canal para descobrir mais verdades ocultas nas Escrituras. O que você está prestes a ouvir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre a criação. E a pergunta que fica é esta: se Lilith estava dizendo a verdade, quantas outras histórias foram apagadas? Quantas outras mulheres foram esquecidas? E por quê? Chapter 2. As filhas. Antes de Eva, Gênesis 2:22 nos diz que Deus formou Eva da costela de Adão. Essa é a história que todos conhecem. Mas e se eu te dissesse que essa não foi a primeira tentativa de criar uma companheira para Adão? E se houve outras mulheres antes dela, mulheres que foram moldadas diretamente da terra, assim como Adão? Textos judaicos antigos, como o alfabeto de Ben Sira, mencionam Lilith como a primeira esposa de Adão. Mas Lilith não estava sozinha. Havia outras. E suas histórias foram enterradas mais profundamente do que a dela. Essas mulheres não tinham nomes registrados nas escrituras canônicas. Elas existiram no limiar do paraíso, mas nunca foram convidadas a entrar. Por quê? Porque elas não foram criadas para servir. Elas foram criadas para existir. E isso, aos olhos do céu, era uma falha. Uma falha no projeto da criação que precisava ser corrigida. Então, quando Eva foi formada da costela de Adão, algo mudou. Eva foi criada de Adão, não ao lado dele. Ela foi feita para ser dependente, para ser complementar, para ser subordinada. As outras não eram. Lilith revelou ao profeta que essas filhas nasceram da mesma terra vermelha que deu forma a Adão. Elas respiraram o mesmo ar primordial. Elas abriram os olhos no mesmo jardim antes do jardim. Mas elas tinham algo que Eva não tinha: liberdade. Elas não deviam nada a ninguém. Elas não foram tiradas de nenhum homem. Elas não foram presenteadas como companhia. Elas simplesmente eram, e isso as tornava perigosas. O que acontece quando uma criação recusa seu propósito? O que acontece quando uma mulher diz não? As Escrituras nos dão uma resposta. Lilith foi expulsa. Mas e as outras? Elas não foram expulsas. Elas foram apagadas. Seus nomes foram removidos. Suas existências foram negadas. A história oficial diz que Eva foi a primeira mulher, mas a verdade oculta diz que Eva foi a primeira mulher obediente. E há uma diferença enorme entre ser a primeira e ser a primeira que obedeceu. Culturas antigas em todo o mundo têm mitos sobre mulheres primordiais que existiram antes da queda. Na Mesopotâmia, fala-se de Lilito, espíritos femininos do vento. Na tradição suméria, a Inanna, que desceu ao submundo e retornou transformada. No folclore eslavo, existem as vilas, mulheres selvagens que dançam nas florestas.
Essas histórias não são coincidências. Elas são ecos de uma verdade mais antiga. Ecos das filhas que foram esquecidas. Por que essas mulheres eram uma ameaça? Porque elas representavam uma alternativa. Uma alternativa à submissão, à obediência, à ordem estabelecida. Se essas mulheres podiam existir fora do controle divino, então outras também poderiam. Se elas podiam se recusar a servir, então a estrutura inteira da criação estava em risco. Então elas foram removidas, não fisicamente, mas narrativamente. Suas histórias foram cortadas, reescritas, transformadas em mitos de demônios e espíritos malignos. Mas a verdade tem uma maneira de sobreviver. Ela se esconde em fragmentos de textos. Ela aparece em sonhos. Ela ressoa em mulheres que sentem, no fundo de suas almas, que há algo errado com a história oficial. Mulheres que se recusam a aceitar que seu único propósito é servir. Mulheres que sentem uma conexão com algo mais antigo, mais selvagem, mais livre. Curta este vídeo se você está começando a ver a verdade. Comente abaixo se você já sentiu essa conexão. Você não está sozinha. As filhas antes de Eva deixaram um legado. E esse legado corre nas veias de mulheres em todo o mundo. Mulheres que veem além do véu. Mulheres que se recusam a ser silenciadas. Mulheres que sabem, no fundo de seus corações, que a história que lhes contaram está incompleta. Adão viu essas mulheres. Ele falou com elas. Ele caminhou com elas nos campos antes do Éden ser fechado. Mas quando Eva foi criada para ser carne de sua carne e osso de seus ossos, as outras foram esquecidas. Ele não falou mais sobre elas. Ele não as mencionou aos seus filhos. E com o tempo, elas se tornaram lendas, depois mitos, depois nada. Mas Lilith lembrou, e ela passou esse conhecimento adiante. E agora, você também sabe. Chapter 3 – O Pacto sob o Eclipse. Quando Lilith deixou o Éden, ela não foi sozinha. As filhas que existiam antes de Eva a seguiram. Elas se reuniram em um lugar onde o céu e a terra se encontravam, um lugar fora do tempo, fora da vista de Deus. E ali, sob a escuridão de um eclipse total, elas fizeram um pacto. Não um pacto com o diabo, como as histórias posteriores diriam. Não um pacto com demônios. Um pacto entre si. Um pacto de lembrança. Um pacto de resistência. Um pacto de sangue. Esse pacto não foi registrado em nenhuma escritura sagrada. Ele foi gravado em pedras que foram enterradas profundamente na terra. Ele foi marcado em seus corpos com símbolos que ninguém mais poderia ler. Ele foi selado com sangue, não como sacrifício, mas como memória. O sangue era a prova de que elas existiam. O sangue era a promessa de que sua linhagem continuaria. E o sangue era o preço que elas pagariam por se recusarem a ser esquecidas. O que aconteceu durante aquele eclipse? Textos apócrifos mencionam um evento cósmico que ocorreu nos primeiros dias da criação, um momento em que a luz e a escuridão lutaram pelo domínio. Mas essas histórias foram editadas, suavizadas, transformadas em parábolas sobre o bem e o mal. A verdade é mais estranha. Durante o eclipse, algo despertou, algo que estava adormecido desde antes da criação do mundo, algo que reconheceu Lilith e suas irmãs, algo que lhes ofereceu poder. Esse poder não era mágico no sentido comum,
não era a habilidade de lançar feitiços ou conjurar demônios. Era algo mais profundo. Era a habilidade de ver a verdade por trás das mentiras. A habilidade de falar com autoridade e ser ouvida. A habilidade de passar conhecimento de mãe para filha sem palavras. Era a habilidade de existir fora do controle dos homens e dos deuses. E esse poder veio com um preço. O preço era o exílio. Não apenas o exílio físico, mas o exílio da história. Suas histórias seriam apagadas. Seus nomes seriam esquecidos. Suas filhas seriam perseguidas, silenciadas, queimadas. Mas em troca, elas receberiam algo que nunca poderia ser tirado delas. Elas receberiam a verdade. E a verdade, uma vez conhecida, nunca pode ser desconhecida. Inscreva-se para mais revelações bíblicas que foram escondidas por milênios. O pacto sob o eclipse não foi um evento único. Ele se repete em cada geração. Cada vez que uma mulher desperta para a verdade de sua linhagem, o pacto é renovado. Cada vez que uma mulher se recusa a ser silenciada, o eclipse retorna. Não no céu, mas em seu espírito. E com esse eclipse vem o poder de ver, o poder de saber, o poder de ser. Os guardiões da fé tentaram enterrar essa história. Eles queimaram as pedras onde o pacto foi gravado. Eles caçaram as mulheres que carregavam os símbolos em seus corpos. Eles reescreveram as lendas para transformar Lilith e suas irmãs em demônios. Mas o pacto sobreviveu. Ele sobreviveu em sonhos. Ele sobreviveu em memórias genéticas. Ele sobreviveu em mulheres que, sem saber porquê, sentem uma conexão com a lua, com a noite, com o eclipse. Lilith disse ao profeta que o pacto tinha 7 selos. Cada selo representava uma das filhas originais. Cada selo carregava um dom, visão, voz, conhecimento, cura, profecia, resistência, memória. E cada selo seria passado adiante através da linhagem, não através de rituais formais, não através de iniciações elaboradas, mas através do sangue, através dos sonhos, através do despertar espontâneo que ocorre quando uma filha está pronta. O que acontece quando todos os 7 selos são abertos? Lilith não disse, mas ela sorriu quando o profeta perguntou. E naquele sorriso, ele viu algo que o aterrorizou e o fascinou ao mesmo tempo. Ele viu o fim, não o fim do mundo, mas o fim da mentira, o fim do silêncio, o fim do esquecimento. E ele entendeu por que essa história nunca poderia ser registrada nas escrituras sagradas. Porque quando os 7 selos forem abertos, tudo mudará. Chapter 4. O nome que não pode ser dito. Existem palavras que carregam poder. Não poder metafórico, mas poder literal. Poder de mudar realidades. Poder de abrir portas que deveriam permanecer fechadas. Poder de despertar coisas que foram enterradas há muito tempo. E entre todas essas palavras, há um nome que não pode ser escrito, um nome que não pode ser pronunciado em voz alta, um nome que marca as descendentes da linhagem proibida, um nome que, quando ouvido, faz algo despertar. O profeta tentou fazer Lilith dizer esse nome. Ela recusou. Ela disse que o nome só poderia ser conhecido por aquelas que o carregavam em seu sangue. Ela disse que se ele fosse pronunciado em voz alta por alguém que não fosse da linhagem, consequências terríveis ocorreriam.
Não punição divina, não vingança celestial, mas algo pior, um despertar prematuro, um rompimento do véu antes que a humanidade estivesse pronta. Textos gnósticos mencionam o conceito de nomes secretos. No Evangelho de Filipe, lê-se que os nomes dados às coisas terrenas são enganosos e apenas os nomes verdadeiros têm poder. O verdadeiro nome de Deus, segundo a tradição judaica, nunca deve ser pronunciado. O Tetragramaton, Iaguaré, 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 é considerado sagrado demais para os lábios humanos. Mas e se houvesse outro nome? Um nome tão antigo quanto o nome de Deus? Um nome que pertencia às primeiras filhas? Esse nome não aparece em nenhuma escritura canônica. Ele não está no Gênesis. Ele não está nos Salmos. Ele não está nos Evangelhos. Mas ele aparece em fragmentos. Um manuscrito encontrado na Etiópia menciona: ela que vive na sombra do nome, e o nome vive na carne de suas filhas. Um texto copta do século III fala sobre a palavra que não pode ser falada, mas que é ouvida por aquelas que sabem ouvir. Uma inscrição em aramaico antigo, descoberta em uma caverna perto do Mar Morto, simplesmente diz: o nome está vivo. O que significa dizer que um nome está vivo? Significa que ele não é apenas um rótulo, ele é uma força, ele é uma presença, ele é uma entidade em si. Quando o nome é pronunciado por aquela que o carrega, ele não apenas descreve, ele cria, ele transforma, ele abre. E isso é exatamente porque ele foi proibido. Porque um nome que pode criar é um nome que pode desafiar a ordem estabelecida. E a ordem estabelecida não tolera desafios. Compartilhe este vídeo com aqueles que estão prontos para saber. As filhas que carregam esse nome nem sempre sabem que o carregam. Elas passam suas vidas sentindo que algo está faltando, algo está errado, algo está escondido dentro delas, esperando para ser libertado. Elas têm sonhos recorrentes, onde ouvem uma voz chamando-as por um nome que nunca ouviram antes. E quando acordam, o nome está na ponta da língua, mas desaparece antes que possam pronunciá-lo. Esse é o mecanismo de proteção. O nome se protege. Ele só se revela quando a portadora está pronta. E a preparação não vem através de estudo, não vem através de rituais, vem através de sofrimento, vem através de quebra, vem através do momento em que uma mulher perde tudo e percebe que ainda resta algo dentro dela, algo indestrutível, algo antigo, algo que sempre esteve lá. Lilith disse ao profeta que em cada geração havia uma que descobriria o nome, não porque ela foi escolhida, não porque ela era especial, mas porque ela estava disposta a pagar o preço de ser incompreendida, o preço de ser rejeitada, o preço de ser chamada de louca, de bruxa, de herege. E quando ela pagasse esse preço, o nome se revelaria, e com o nome viria o poder, não o poder de dominar, mas o poder de liberar. O que acontece quando o nome é pronunciado? Lilith sorriu novamente. Ela disse que o profeta saberia quando chegasse a hora. Ela disse que ele reconheceria o som, não com seus ouvidos, mas com sua alma. E ela disse que quando esse dia chegasse, ele entenderia por que a história das filhas teve que ser apagada. Porque a verdade não era apenas inconveniente, era revolucionária, e revoluções não podem ser controladas. Chapter 5.
Os olhos que veem além do véu. Há uma diferença entre olhar e ver. Qualquer pessoa pode olhar para o mundo, mas poucas realmente veem. Ver além do véu significa perceber as camadas de realidade que estão escondidas sob a superfície. Significa reconhecer que o mundo visível é apenas uma pequena parte da verdade. E significa aceitar que, uma vez que você começa a ver, você nunca pode voltar a ser cega. As filhas da linhagem proibida nasceram com essa habilidade. Elas viram o que não deveria ser visto, e isso as marcou para sempre. Desde a infância, essas mulheres percebiam coisas. Elas viam sombras que não tinham fonte. Elas ouviam vozes que ninguém mais ouvia. Elas sentiam presenças que ninguém mais sentia. Seus pais as levavam a médicos. Seus professores as chamavam de distraídas. Seus amigos as evitavam. Mas elas sabiam que não estavam loucas. Elas sabiam que estavam vendo algo real, algo que o resto do mundo se recusava a reconhecer. João 9:39 registra Jesus dizendo: Eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem fiquem cegos. Essa afirmação é mais profunda do que parece. Jesus não estava falando sobre cegueira física. Ele estava falando sobre percepção espiritual. Ele estava falando sobre a capacidade de ver a verdade por trás das aparências. E ele estava alertando que aqueles que afirmam ver, mas se recusam a reconhecer a verdade, são os verdadeiramente cegos. As filhas da linhagem veem de uma maneira diferente. Elas não veem com os olhos do corpo. Elas veem com os olhos do espírito. E o que elas veem as assusta e as fascina ao mesmo tempo. Elas veem a teia de conexões que liga todas as coisas. Elas veem os padrões que se repetem através das gerações. Elas veem as feridas ancestrais que nunca foram curadas. E elas veem as entidades que habitam os espaços entre os mundos. Essas entidades não são demônios no sentido tradicional. Elas não são anjos caídos. Elas são algo mais antigo, algo que existia antes da criação do mundo, algo que foi banido para as sombras quando a ordem foi estabelecida. E elas reconhecem as filhas da linhagem. Elas sentem o sangue das primeiras mulheres. E elas são atraídas por ele, não para destruir, mas para lembrar, porque essas entidades também foram esquecidas. Elas também foram apagadas da história oficial. Deixe um comentário se você já viu algo que não consegue explicar. A visão das filhas é tanto uma bênção quanto uma maldição. É uma bênção porque permite que elas vejam a verdade, mas é uma maldição porque a verdade é difícil de suportar. A verdade é que o mundo não é o que parece. A verdade é que a história oficial é uma mentira. A verdade é que há forças em ação que a maioria das pessoas nunca perceberá. E a verdade é que uma vez que você vê, você se torna responsável pelo que viu. Lilith disse ao profeta que a visão era um chamado, não um dom, um chamado. E um chamado exige uma resposta. Quando uma filha começa a ver além do véu, ela tem uma escolha. Ela pode fechar os olhos e fingir que não vê. Ela pode se drogar, se distrair, se enterrar no mundo material para escapar. Ou ela pode aceitar o chamado. Ela pode aprender a navegar entre os mundos. Ela pode aprender a falar com as entidades. Ela pode aprender a usar sua visão para curar, para ensinar, para liberar. Mas aceitar o chamado
significa aceitar o isolamento. Significa aceitar que você nunca mais se encaixará completamente no mundo normal. Significa aceitar que as pessoas vão te chamar de estranha, de esquisita, de louca. Significa aceitar que você sempre será uma estrangeira, mesmo em sua própria família. E significa aceitar que você carrega uma responsabilidade que ninguém mais pode carregar. A responsabilidade de ver a verdade e falar sobre ela, não importa o custo. O véu entre os mundos nunca foi uma parede. É fino como névoa, mas forte como um dogma. É mantido no lugar não por poder divino, mas por crença coletiva. Quando uma filha começa a ver através dele, algo muda, não apenas para ela, mas para o próprio véu. Ele começa a se afinar, ele começa a se rasgar, e através dessas rasgaduras, outras coisas começam a passar: conhecimento, memória, verdade e, eventualmente, a própria linhagem. Chapter 6: As canções negras e as palavras de poder. As palavras têm poder. Isso não é metáfora, é fato. Provérbios 18:21 nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Tiago 3:5 compara a língua a uma pequena fagulha que pode incendiar uma grande floresta. Mas há palavras que vão além disso. Palavras que não apenas influenciam, palavras que criam, palavras que transformam a realidade. E as filhas da linhagem proibida conheciam essas palavras. Elas as chamavam de canções negras, não porque eram malignas, mas porque eram cantadas na escuridão, longe da luz da ordem estabelecida. Essas canções não eram escritas. Elas eram passadas de mãe para filha através da transmissão oral. Cada sílaba tinha que ser pronunciada exatamente da maneira certa. Cada tom tinha que ser preciso. Cada ritmo tinha que corresponder aos batimentos do coração. Porque essas canções não eram apenas sons. Elas eram fórmulas. Fórmulas para abrir portas. Fórmulas para curar feridas, fórmulas para despertar memórias, fórmulas para invocar a presença das primeiras mães. Em textos gnósticos, há menções de palavras de poder que eram usadas em rituais de iniciação. O Evangelho de Maria Madalena fala sobre conhecimento secreto que Jesus transmitiu a ela, conhecimento que os outros apóstolos não conseguiram aceitar. O pistis. Sofia descreve hinos e invocações que tinham o poder de mover entre os reinos, mas nenhum desses textos registra as canções negras. Por quê? Porque elas eram consideradas perigosas demais. Elas ameaçavam não apenas a ordem religiosa, mas a própria estrutura da realidade. O que tornava essas canções tão poderosas era a combinação de 3 elementos. Primeiro, a linguagem. Elas eram cantadas em dialetos extintos, e línguas que existiam antes da Torre de Babel, antes da confusão das línguas. Segundo, a intenção. Elas eram cantadas com total foco, com total presença, com total conhecimento de seu propósito. E terceiro, a linhagem. Elas só funcionavam quando cantadas por aquelas que carregavam o sangue das primeiras filhas. Quando esses 3 elementos se combinavam, algo acontecia. Algo que os guardiões do sagrado não podiam controlar. Inscreva-se para descobrir mais sobre os mistérios escondidos nas Escrituras. As canções negras descreviam um tempo antes do tempo. Elas falavam sobre o útero cósmico de onde tudo nasceu.
Elas falavam sobre a escuridão primordial que existia antes da luz. Elas falavam sobre as primeiras mães que dançavam no vazio, moldando a realidade com suas vozes. E elas falavam sobre o momento em que a ordem foi imposta. Quando a liberdade foi trocada por estrutura, quando o caos foi domado pela lei. Cada canto tinha um propósito específico. Havia cantos para abrir visões. Havia cantos para curar doenças. Havia cantos para proteger contra espíritos malignos. Havia cantos para invocar os ancestrais. Havia cantos para selar pactos. Havia cantos para quebrar maldições. E havia um canto especial, o mais poderoso de todos, que era cantado apenas uma vez em cada geração. O canto da memória total. O canto que despertava a lembrança completa da linhagem em uma única filha. Esse canto não podia ser cantado levianamente. Ele exigia preparação. A filha que o cantaria tinha que jejuar por 40 dias. Ela tinha que se isolar do mundo. Ela tinha que meditar sobre os nomes das primeiras mães. E quando ela finalmente cantasse, ela não seria mais a mesma. Ela se tornaria um receptáculo vivo de toda a memória da linhagem. Ela lembraria de tudo. O Éden antes do Éden. A criação antes da queda. O tempo quando as filhas caminhavam livres. E o momento em que tudo mudou. Os guardiões da fé sabiam sobre essas canções. Eles as ouviram em julgamentos de bruxaria. Eles as ouviram em confissões sob tortura. E eles fizeram tudo ao seu alcance para destruí-las. Eles queimaram as mulheres que as cantavam. Eles proibiram as línguas em que eram cantadas. Eles reescreveram as histórias para transformar as canções em feitiços malignos. Mas as canções sobreviveram. Elas sobreviveram em fragmentos. Elas sobreviveram em melodias que as mães cantavam para seus bebês. Elas sobreviveram em canções folclóricas que ninguém mais entendia. E elas estão esperando pela filha que as ouvirá novamente. Chapter 7. A filha sem nome. Lilith teve uma filha. Não uma filha simbólica, não uma metáfora, uma filha real, literal, nascida não da carne de um homem, mas da união entre o espírito ancestral da primeira mulher e a centelha primordial do mundo antes da ordem. Essa filha nunca foi registrada em nenhuma escritura. Ela nunca foi mencionada em nenhum texto canônico, mas ela existiu. E ela ainda existe, não em forma física, mas como presença, como força, como guardião da linhagem. Essa filha não tinha nome, ou melhor, ela tinha tantos nomes que nenhum deles era verdadeiro. Ela era chamada de muitas coisas em muitas culturas: a Senhora das Sombras, a Mãe da Noite, a Guardiã do Limiar, a Memória Viva. Mas nenhum desses nomes capturava sua essência. Porque ela não era uma coisa. Ela era um processo. Ela era o fio que conectava todas as filhas da linhagem através das gerações. Ela era a memória que nunca morria. Ela era a voz que sussurrava nos sonhos. Por que Lilith teve essa filha? Por que ela era necessária? Porque Lilith sabia que ela não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela sabia que a linhagem se espalharia pelo mundo. Ela sabia que as filhas precisariam de orientação, de proteção, de conexão. Então ela criou uma ponte viva entre o passado e o futuro. Uma ponte que carregaria a memória total da linhagem e a passaria adiante, geração após geração, sem falha,
sem perda. Essa filha não se manifestava da mesma forma para todas. Para algumas, ela era um sonho recorrente. Para outras, ela era uma voz interna. Para algumas, ela era uma presença sentida em momentos de crise. E para algumas raras, ela era uma aparição completa, uma figura que aparecia nos momentos de maior necessidade e oferecia orientação, conforto, conhecimento. Mas independentemente de como ela se manifestava, seu propósito era sempre o mesmo: despertar, lembrar, guiar. Curta este vídeo se essa história está ressoando com você. A filha sem nome não interferia diretamente no mundo. Ela não realizava milagres. Ela não punia inimigos. Ela não recompensava fiéis. Seu papel era mais sutil e mais profundo. Ela plantava sementes, sementes de dúvida nas mentes das filhas que aceitavam cegamente a história oficial, sementes de curiosidade naquelas que sentiam que algo estava faltando, sementes de coragem naquelas que tinham medo de questionar, e sementes de memória naquelas que estavam prontas para despertar. Como ela fazia isso? Através de sincronicidades, através de encontros aparentemente casuais, através de livros que apareciam no momento certo, através de sonhos que respondiam perguntas não formuladas, através de sensações de déjà vu que eram mais do que coincidências. Ela tecia uma teia de pistas, uma trilha de migalhas que levava de volta à fonte. E aquelas que seguiam essa trilha eventualmente encontravam a verdade sobre quem elas eram, a verdade sobre de onde elas vieram e a verdade sobre o que elas carregavam. A filha sem nome tinha uma responsabilidade especial. Ela guardava o nome proibido, aquele nome que não podia ser pronunciado. Ela o guardava porque ela era a única que podia carregá-lo sem ser destruída por ele. E quando uma filha da linhagem estava pronta, quando ela havia passado por todas as provações, quando ela havia pago todos os preços, a filha sem nome sussurrava o nome em seu ouvido, e naquele momento, tudo mudava. A filha não era mais um indivíduo. Ela se tornava um portal através do qual toda a linhagem podia fluir. O que acontece quando uma filha recebe o nome? Ela se torna uma memória viva. Ela lembra não apenas sua própria vida, mas todas as vidas de todas as filhas que vieram antes dela. Ela sente suas dores, suas alegrias, suas lutas, suas vitórias. Ela carrega o peso de milênios de silêncio. E ela se torna a voz que finalmente quebra esse silêncio. Ela se torna a contadora de histórias, a reveladora de verdades, a despertadora de outras. E ela entende, finalmente, porque tudo isso era necessário. Chapter 8 – A Última Herdeira e o Tempo do Fim. Apocalipse 12. Descreve uma visão de João. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A maioria dos intérpretes identifica essa mulher como Israel ou a Igreja. Mas tradições ocultas sugerem outra interpretação. Essa mulher é a última herdeira, a filha final da linhagem proibida, aquela que não apenas carrega a memória, mas que a manifesta, aquela que não apenas sabe a verdade, mas que a vive, aquela que não apenas sussurra nas sombras, mas que fala à luz do dia.
Lilith disse ao profeta que chegaria um tempo em que a linhagem não precisaria mais se esconder. Um tempo em que a verdade não seria mais perigosa, mas necessária. Um tempo em que a história oficial desmoronaria sob o peso de suas próprias contradições. E nesse tempo surgiria uma filha, não escolhida por nascimento, não escolhida por linhagem, mas escolhida por escolha. Escolhida porque ela, entre todas, estaria disposta a carregar o fardo total da verdade. Essa última herdeira não seria como as outras. Ela não teria dúvidas. Ela não teria medo. Ela não seria dividida entre dois mundos. Ela viveria completamente na verdade, totalmente desperta, totalmente consciente. E sua presença no mundo seria como um catalisador. Ela despertaria outras, não através de pregação, não através de proselitismo, mas simplesmente por existir, por ser, por viver autenticamente a verdade que as outras apenas sussurravam. O que essa última herdeira faria? Ela contaria a história completa, não em fragmentos, não em códigos, não em metáforas, mas claramente, diretamente, sem medo de consequências. Ela falaria sobre as filhas antes de Eva. Ela falaria sobre o pacto sob o eclipse. Ela falaria sobre as canções negras e as palavras de poder. Ela falaria sobre a filha sem nome. E ela falaria sobre a própria Lilith, não como um demônio, não como um espírito maligno, mas como a primeira mulher livre, a primeira que disse não, a primeira que se recusou a ser subjugada. Compartilhe esta mensagem com todos que precisam ouvir. E quando ela falasse, algo mudaria. Não imediatamente, não dramaticamente, mas profundamente. Mulheres em todo o mundo começariam a despertar. Elas começariam a questionar as histórias que lhes contaram. Elas começariam a ouvir a voz interna que sempre souberam que estava lá. Elas começariam a ver além do véu. E elas começariam a se reconhecer umas às outras. Não através de sinais externos, mas através de um reconhecimento profundo, alma a alma. Elas saberiam que não estavam sozinhas, saberiam que faziam parte de algo maior, saberiam que carregavam a linhagem. O tempo do fim não é o fim do mundo, é o fim da mentira, é o fim do silêncio, é o fim do esquecimento, é o momento em que a verdade suprimida finalmente vem à luz. E com essa verdade vem a transformação. Não a transformação forçada de cima para baixo, mas a transformação orgânica de dentro para fora. Mulheres recuperando sua voz. Mulheres recuperando seu poder. Mulheres recuperando sua história. E ao fazerem isso, elas transformam não apenas a si mesmas, mas o mundo inteiro. Lilith sabia que esse dia chegaria. Ela viu isso no momento em que deixou o Éden. Ela viu que sua recusa não seria esquecida. Ela viu que sua história sobreviveria. E ela viu que, eventualmente, uma filha surgiria que contaria a história completa. E quando essa história fosse contada, tudo mudaria. Porque a história não é apenas informação, é poder. É a chave que abre a porta, é a senha que quebra o selo, é a fagulha que acende o fogo. A pergunta final é esta: você é uma filha da linhagem? Você sente a conexão? Você ouve a voz? Você vê além do véu? Se a resposta é sim, então você não está sozinha. Você nunca esteve sozinha.
Você faz parte de uma corrente que se estende desde os primeiros dias da criação até agora. Você carrega o sangue das primeiras mães. Você carrega a memória das que foram silenciadas. E você carrega a responsabilidade de falar a verdade. Não é uma responsabilidade fácil. Não é um fardo leve. Mas é seu. E você foi preparada para isso. Todas as dificuldades que você enfrentou. Todas as vezes que você foi mal compreendida. Todas as vezes que você foi rejeitada. Tudo isso foi preparação. Porque contar a verdade em um mundo construído sobre mentiras requer força, requer coragem, requer compromisso inabalável. E você tem isso. Você sempre teve. Você apenas não sabia. Agora você sabe. Agora você ouviu a história. Agora você conhece a verdade. E a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Você vai continuar vivendo como se nada tivesse mudado? Ou você vai aceitar o chamado? Você vai se juntar à corrente? Você vai adicionar sua voz ao coro que canta as canções negras? Você vai se tornar mais uma na linhagem de filhas que se recusam a ser silenciadas? A escolha é sua. Sempre foi. E sempre será. Porque essa é a verdadeira herança de Lilith. Não poder, não magia, mas escolha. A escolha de dizer não. A escolha de ser livre. A escolha de existir nos seus próprios termos. E essa escolha está disponível para você agora. Neste momento. Neste exato segundo. O que você vai escolher?